Oi, meu nome é Lara Cunha, eu sou atriz e iluminadora cênica e vou aqui tentar nesse curso dar alguns conceitos básicos da iluminação cênica, como vocabulário, ângulo, sombra, afinação, equipamento. Este vídeo foi feito com os recursos da Lei Aldir Blanc de 2020. Vamos lá? É importante aqui a gente entender o que é luz, né? E como ela nos interessa. A luz é tudo aquilo que faz a gente enxergar as coisas, né? O que torna as coisas visíveis. Nós acendemos o farol do carro para enxergar a estrada, a gente acende a lâmpada do cômodo para não esbarrar nos móveis. Claro que podemos usar outros sentidos para ter conhecimento do espaço, né? Como o tato, a escuta. Inclusive, a própria luz pode ser sentida por outros sentidos, como a temperatura, por exemplo, no caso das luzes quentes. Mas eu não seria a pessoa mais indicada para discorrer sobre isso e não seria esse curso. Aqui nós vamos falar a partir da observação visual. E para falar de iluminação cênica, nós vamos começar por dois conceitos muito importantes, que são ângulos e sombras. Eu costumo dizer que se você pretende saber aonde está a fonte de luz, né, da onde está vindo a luz, procure a sombra. Foi assim, observando os variados ângulos que o Sol fazia durante a sua trajetória do nascer ao pôr do Sol, que o homem pôde dividir o tempo em horas, criando assim o relógio. O relógio de sol consiste exatamente nisso, é uma superfície plana, circular, um disco dividido em 12 partes, no qual tem no centro uma haste em alto relevo, e à medida que a Terra se movimenta em torno do Sol, vai deslocando a sombra desta haste em variados ângulos, e assim podemos dividir as horas do dia. Ora, então estamos observando a luz através de sua sombra. Sim. Então, a gente pode fazer esse tipo de exercício de ângulo a partir da sombra, né? Esse tipo de exercício de observação da luz, artificial ou natural, em qualquer corpo, né? Incidindo em qualquer tipo de corpo, objeto, pessoa, animal, planta. Ok, e nesse exercício dessa observação, a luz incidindo nesse corpo, né? Tanto a luz como a sombra vai apresentar variantes. Que aqui, por exemplo, nesse desenho, a gente primeiro observa o lugar de mais brilho, onde está essa luz, aonde então a luz vai ter menos incidência, vai dar meio tom, e assim a sombra dela, a gente tem uma parte da esfera aqui embaixo, né? Que você percebe é o lugar que não bate a luz, então é o lugar de sombra no próprio objeto, e depois a sombra projetada, né, que é a sombra da esfera, mas a gente também tem a luz refletida. Isso é importante perceber também, que é a incidência de luz que vai ter nessa superfície do chão, nesse caso aqui, vai voltar para o objeto, refletida. E claro, isso vai variar conforme a forma desse objeto, conforme o material de superfície desse objeto. Nós temos superfícies mais ou menos reflexivas, mais ou menos absorventes da luz. Então, num palco ou em qualquer cena que a gente vá iluminar, é importante ter conhecimento dos materiais, das formas, para decidir o ângulo que a gente vai querer dessa luz. A gente vê algumas pinturas, né? A luz trabalhada nas pinturas. Esse é um quadro do Caravaggio, que traz uma cena aí com 5 pessoas, né, em cena. A gente pode observar as sombras dos corpos deles e dos objetos sobre a mesa, tá vendo? E qual é a parte do corpo dessas figuras onde tem luz e a parte que tem escuro. Caravaggio foi um cara que pintou muito claro e escuro, né? Pintou muito bem esse contraste de claro e escuro. Aqui, ó, já nesse também Caravaggio, Sacrifício de Isaac,
a gente já tem uma luz vindo da direita alta, né, para a esquerda. Você percebe que as costas aqui, ó, do Isaac, que está seminu aqui, tem mais luz do que o peito dele. É assim também como a careca ali, ó, do senhor mais velho e o rosto do anjo. Porque as costas do anjo estão no escuro. A gente vai se referir sempre à visão do diretor, né? Que é chamada a visão do diretor, é de quem está olhando para a cena, de quem está olhando para o palco. Então, portanto, é a nossa esquerda, né, de quem vê, e é a nossa direita. Bem, aí já é uma pintura, um pintor mais recente, né, século XX. Ele é o Hopper, e ele também é muito característico na obra dele, essas pinturas onde a luz é muito recortada, né? A fonte de luz, da onde está vindo essa luz, é muito evidente. Aqui, claro, trata-se de uma janela, né? E você vê que o recorte da janela, da luz da janela, aparece lá na parede de fundo, e percebe a sombra do corpo dessa mulher, que acaba ali no travesseiro, a cabeça dela, apesar dela estar sentada na cama, a cabeça dela continua no travesseiro, porque a sombra da cabeça dela está no travesseiro, né? E nesse sentido você já pode imaginar, já deduzir ali um tanto do ângulo dessa luz. Bem, agora a gente vai para essas duas fotografias que eu amo, são fotos do Ricardo Stuckert. E para falar de sombras, elas são muito valiosas, porque você percebe o jogo que ele fez com as sombras, né, a partir dos corpos. Então a gente pode perceber o quanto o ângulo, né, da luz pode distorcer um objeto, pode transformar um corpo, né? E nessa foto, por exemplo, a gente percebe que é luz natural, claro, é o sol, e a gente percebe o quanto ele está em lateralidade, né? Assim, ele está numa diagonal bem mais baixa, a ponto de esticar os corpos, né? Então, no teatro a gente vai falar de luz, de refletor a 15 graus, a 45 graus ou a 90 graus. Que é o caso, que é quando a gente está no ângulo reto, né? E é o famoso pino, o chuveiro. Quando isso acontece, a gente não vai ter as sombras como tem aqui. A gente vai ter quase nenhuma sombra. A sombra vai estar exatamente embaixo do objeto. É claro que a gente está olhando essa imagem de cima, né? Por isso a gente pode perceber com tanta nitidez assim, as sombras. Essa imagem sendo vista na altura dos próprios corpos, né, vai te dar uma outra impressão, tanto dos próprios corpos como das sombras. Mas isso nos ajuda a perceber o valor do ângulo, por exemplo, quando a gente vai fazer uma escolha de iluminar um corpo em cena, né? E aqui a gente pode ver também como essas sombras estão definidas, né? Elas não estão dispersas, assim, difusas. Elas estão muito bem definidas, cada corpo, você vê aonde acaba, a linha de limite. E isso também é possível, né? De acordo com o equipamento que a gente vai escolher. Equipamentos que vão ficar mais difusos, equipamentos que vão deixar as sombras mais definidas. Bem, toda luz vai gerar uma sombra, né? Você pode esconder a sombra do ponto de vista do público, né? Dependendo do ângulo, como eu disse, do ângulo reto, a sombra vai estar abaixo do corpo iluminado, pode estar vazando a sombra lá na coxia e a plateia não vai ver. Fora do olhar do público, né? Você pode, com outra fonte de luz, eliminar essa sombra, mas cada fonte de luz vai gerar uma sombra. E aqui, ó, por exemplo, foi isso que essa luz é do Paulinho Medeiros para o Balé Municipal de Niterói, e aqui ele usou
você percebe que ele multiplicou a quantidade de corpos em cena, né, com fontes de luz diferentes, né? Então, você tem 2, 3, 4 corpos da mesma bailarina projetados lá no ciclorama, e tem outros objetos ali no proscênio, pequenos objetos que vão gerar sombras grandes lá, porque é isso a importância da distância, né? A distância desse objeto iluminado vai gerar tamanhos de sombras diferentes. Na caixa cênica ou no espaço cênico, pode ser uma sala, um espaço alternativo, a rua, mas a gente vai sempre se referir tanto ao olhar do público, né, como eu disse, a referência do diretor, e também é a referência do público, né? É da onde se vê. Então, você pode ter um objeto, um corpo iluminado com uma luz que vem de trás, que é um contraluz, né? Então, e esse contraluz pode ser feito de diversos equipamentos, diversas maneiras, com diversas distâncias, causando então efeitos diferentes. E isso também vai acontecer com a frente. Você pode ter uma frente feita com diversos equipamentos, recortada, uma área, uma geral, né? Uma frente em diagonal, que é possível também. Frente é tudo aquilo que você consegue ver com plenitude, né? O rosto, a frente do cenário. Você pode ter uma frente cruzada, uma ribalta, que também é um tipo de frente, mas aí a gente tem outra nomenclatura, porque é a luz vinda do chão. São essas nomenclaturas, né? Esse vocabulário, uma diagonal em relação ao palco, né? Que vai fazer uma diagonal, pode ser da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, do fundo para frente, da frente para o fundo, no palco. Os corredores, que podem ser feitos tanto baixo quanto alto ou no chão, né? Os focos, os contrafocos, a geral, as áreas, os banhos de luz, que geralmente a gente faz em cenário. São combinações dessas posições de refletor, né, posições de luzes que a gente chama, que você vai compor a luz de um espetáculo, a luz de uma cena. O ciclorama, que é um fundo no palco, né, que você pode, como um fundo infinito, que ali você pode ter uma luz especificamente para ele. Essa imagem é uma luz minha, de um espetáculo musical sobre Jackson do Pandeiro, direção do João Falcão, e aqui vocês podem perceber que os corpos atrás estão silhuetados pela uma luz no ciclorama, né? Uma luz de ciclorama feita por trás, um backlight. E aqui o outro ator que está mais à frente está iluminado por um foco. A distância, né, do refletor para esse corpo iluminado, o ângulo que ele vai ter, tudo isso são escolhas que você vai ter que fazer de acordo com o que você quer da cena. Por exemplo, aqui, a distância e o ângulo do refletor que está fazendo foco nesse ator da frente foi escolhido dessa maneira para que a sombra dele fosse projetada somente no chão do palco, né? Se eu iluminasse um pouco mais distante do que está, um pouco mais aberto do que está, eu ia começar a revelar aquele degrau atrás onde estão os outros atores, e não era o que eu queria. Eu queria que aquele degrau e o fundo do palco ficasse realmente separado, deslocado do ator da frente, né? Então, esse ângulo do foco foi escolhido para que desse esse efeito, né? Um ângulo onde a sombra dele não fosse projetada lá nos pés de quem está atrás, por exemplo. Bem, essas últimas imagens, na ordem, foram dos espetáculos Vaga Carne, com Luiz Nádia Naira, Foz Afora, Romântica, Araci, Gilda, com Luiz Minha, Como Me Tornei Estúpido, Luiz de Fernanda Mantovani, e Stabat Mater, com Luiz Paula Rense. Som do Pandeiro, um musical também com Luiz Minha. Só mulher, gente. Outras informações e créditos vocês podem ver nas próprias imagens. Bem, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil.
E caso alguém tenha interesse em saber um pouco mais, eu dou esse curso um pouco mais extenso, mais detalhado, onde a gente desdobra cada um dos conceitos, se aprofunda mais, faz exercícios. É só me procurar. Eu vou deixar aí o endereço do meu site e o meu contato de Instagram. Obrigada.